Você já ganhou tudo o que queria e mesmo assim sentiu que perdeu? Você foi um dos melhores da turma, tirou uma das maiores notas da sala, foi elogiado pelos professores e amigos e saiu daquela sala com a prova em suas mãos e uma sensação desconfortável no peito que parecia não combinar com a situação. Era o vazio. Porque enquanto você superava a metade da sala com uma nota alta, tinha uma outra metade naquela sala. A outra metade que você realmente queria ultrapassar. A outra metade com quem você nem sabia se era capaz de competir. Então surge aquela pergunta: o que adianta ser bom onde não importa, se você é invisível onde mais queria ser visto? E na próxima prova você decide se preparar mais, gasta mais horas estudando e até deixa de lado as atividades prazerosas, só para tentar alcançar o topo, para finalmente ultrapassar aquela outra metade que você nem conseguia tocar. Mas depois de tanto esforço, você percebe que o resultado continua o mesmo. Eles continuam no topo, enquanto você fica preso naquela linha invisível, acima dos medíocres, mas abaixo dos gênios. E foi exatamente nesse ponto que eu lembrei de Oikawa. Oikawa era considerado um dos melhores levantadores daquele campeonato. Ele era carismático, dedicado e muito inteligente dentro de quadra. Ele estudava cada adversário com obsessão, treinava até não conseguir mais levantar o braço. E mesmo assim, ele não conseguiu ser o melhor, porque Kageyama existia. Kageyama era só um calouro. Desde criança conseguia fazer no instinto o que Oikawa passou anos aprendendo a fazer com método. Kageyama não precisava estudar o adversário, ele simplesmente sentia o jogo. O talento é algo que pode ser superado pelo esforço, mas e se o outro lado tiver esforço e talento? Essa é a pergunta que destrói Oikawa por dentro. E talvez seja a mesma que está te destruindo por dentro também, só que com outros nomes no lugar de Kageyama. A gente cresce ouvindo que esforço supera talento, que com dedicação suficiente você chega lá. E isso é verdade, até o ponto em que você encontra alguém que tem os dois. Mas afinal, o que é o talento? Durante décadas, a ciência acreditou que talento era basicamente um presente genético. Você nascia com ele ou não. Mas estudos mais recentes em neurociência e psicologia do desenvolvimento mostram o contrário. O neurocientista Michael Martinez passou anos estudando plasticidade cerebral, a capacidade do cérebro de se reorganizar com a experiência. E o que ele encontrou foi perturbador. O cérebro de pessoas consideradas naturalmente talentosas, em determinadas áreas, muitas vezes apresenta diferenças que se explicam não por genética, mas por exposição precoce e repetição intensiva em estágios específicos do desenvolvimento. Em outras palavras, o que chamamos de talento natural pode ser, em grande parte, prática invisível que aconteceu antes de você poder enxergar. A pessoa que parece ter nascido sabendo tocar piano pode ter crescido numa casa onde música era constante. A pessoa que parece ter nascido com facilidade em matemática pode ter tido um pai que brincava com números desde os 3 anos. A pessoa que parece ter nascido pro esporte pode ter desenvolvido padrões neuromotores na infância que parecem instintos, mas não são. Mas isso não significa que talento não existe. Significa que ele é menos surreal do que parece e muito menos justo. Existe algo que a psicologia chama de períodos sensíveis. São fases específicas do desenvolvimento em que o cérebro absorve certas habilidades com uma eficiência que nunca mais se repete. Para a linguagem, esse período termina por volta dos 10 anos. Para padrões musicais, ainda mais cedo. E para certas habilidades motoras também. Na prática, isso significa que duas pessoas podem se dedicar com a mesma intensidade a partir dos 16 anos, e o que pareceu facilidade inata em uma delas pode ser apenas o resíduo de uma janela que a outra simplesmente não teve acesso. Não por falta de esforço, por falta de circunstância. E aí a crueldade fica mais nítida. Não é só que o gênio tem mais, é que ele chegou primeiro, no momento em que você nem sabia que o jogo tinha começado. Existe um conceito na psicologia chamado teto de vidro do esforço. A ideia de que o esforço tem retornos diminuídos conforme você se aproxima do seu limite biológico, cognitivo ou social. É o ponto em que mais horas de treino não produzem mais resultados. E esse teto é diferente para cada pessoa. Só que a maioria das pessoas para muito antes de chegar nesse teto. Para por exaustão, por comparação, por vergonha, porque olhou pro lado, viu o gênio e concluiu que você já tinha alcançado seu próprio teto. Mas a questão mais importante não é onde está o seu teto, é o que você faz a partir dele. A pergunta que a maioria faz quando bate nesse teto é: como eu ganho de alguém mais talentoso que eu?
Só que essa é a pergunta errada. Não porque a resposta seja impossível, mas porque ela pressupõe que os únicos dignos de alcançar a vitória são os gênios. Que a única vitória que vale é a vitória no terreno deles, com a ferramenta deles, nas regras que eles dominam, com uma fluidez que você levará anos ou talvez até décadas para sequer se aproximar. Oikawa nunca conseguiu superar Kageyama no talento puro, mas ele fez algo que Kageyama por muito tempo não conseguiu fazer. Transformou um time inteiro em algo maior que a soma das partes. O talento resolve problemas. Ele resolve de forma elegante, rápida, quase sem esforço visível. Em uma competição direta, no mesmo terreno, sob as mesmas condições, ele geralmente vence. Mas o talento tem um ponto cego, porque o talento, por ser tão eficiente, raramente precisa entender o que está fazendo. O gênio sente o jogo, mas frequentemente não sabe explicar por que fez aquela jogada, por que escolheu aquele ângulo. Ele simplesmente sabe, e essa é exatamente a fraqueza escondida dentro do talento. Oikawa não era o jogador mais talentoso, mas ele era o que mais entendia sobre o jogo. No vôlei, o levantador não marca ponto, ele cria condições para que outra pessoa marque, e Oikawa era o melhor nisso. Atacantes medianos conseguiam jogar acima do seu próprio nível quando Oikawa estava levantando para eles, porque ele os estudava profundamente, sabia exatamente onde colocar a bola para que cada jogador pudesse explorar sua habilidade ao máximo, no ângulo certo, no momento certo, com a velocidade certa. Kageyama tinha genialidade, Oikawa tinha inteligência sistêmica, e a diferença entre as duas é profunda. O talento resolve problemas, a inteligência sistêmica cria estruturas que resolvem problemas que o talento nunca percebeu que existiam. O talento opera no nível da jogada, a inteligência sistêmica opera no nível do sistema inteiro, e sistemas bem construídos frequentemente superam jogadas individuais brilhantes, especialmente sob pressão, especialmente em situações novas e especialmente quando o adversário começa a adaptar. Quando você não tem o dom, você é obrigado a entender o que está fazendo, e esse entendimento que é forçado pela ausência do instinto é uma vantagem que o gênio raramente desenvolve. O gênio improvisa, você sistematiza, o gênio reage, você prevê. O gênio é excepcional em condições normais, você é mais consistente em condições extremas, porque o que você faz não depende de estar inspirado ou de sentir o jogo, você depende de um sistema, e um sistema não depende de estar inspirado. Mas existe ainda um outro ponto que o Oikawa entendeu muito antes de todo mundo. Oikawa assistia horas de vídeos dos adversários antes de cada jogo, não por paranoia, por estratégia. Ele não confiava no instinto porque não podia, então transformou o estudo em vantagem competitiva. Anderson Erickson desenvolveu o conceito de prática deliberada, que é fundamentalmente diferente de simplesmente treinar mais. Prática deliberada significa identificar com precisão cirúrgica os pontos específicos de falha e atacar aqueles pontos com intenção concentrada. E a longo prazo, prática deliberada acumula muito mais do que a prática genérica, mesmo que comece de um ponto inferior. Quando você não tem talento natural, você precisa ter mais informações do que os gênios têm, porque enquanto o gênio reage ao reflexo, você precisa prever o movimento para estar lá antes que ele. E então, qual é a forma mais eficiente de vencer mesmo sem talento natural? Primeiro movimento, pare de jogar o jogo do gênio. Se você está competindo no mesmo terreno, com as mesmas ferramentas, contra alguém que parece ter nascido para aquilo, você vai perder quase sempre. Não porque é fraco, mas porque está jogando o jogo errado. A questão não é como ganhar nesse jogo, é qual jogo você deveria estar jogando. Segundo movimento, desenvolva a inteligência sistêmica. O que você pode entender sobre o seu campo que os talentosos não param para analisar? Quais ineficiências existem que ninguém mais está vendo? O estudo metódico compensa o que o instinto não deu e frequentemente vai além. Terceiro movimento, encontre sua arena. Isso não significa desistir, significa reconhecer que você não é uma versão inferior de outra pessoa, você é uma versão diferente, e versões diferentes prosperam em contextos diferentes. Encontrar a sua arena não é admitir derrota, é recusar jogar o jogo de outra pessoa até o fim. Você não precisa ser o melhor do mundo, você precisa ser o melhor do mundo no problema específico que você escolheu resolver. E aquela sensação de ser bom onde não importa e invisível onde mais importa, ela não desaparece facilmente, mas ela muda quando você percebe que estava fazendo a pergunta errada. Não como eu alcanço eles, mas sim o que só eu consigo enxergar daqui onde eu estou. E aquelas pessoas que pareciam imbatíveis não eram melhores do que você em tudo, elas eram imbatíveis naquele contexto específico, e você estava tão focado em tentar igualar o que percebia como o talento delas que esqueceu de usar o que você tinha de diferente. Oikawa nunca venceu Kageyama, nunca foi o número 1 do Japão, mas continuou uma carreira inteira sendo exatamente o jogador que só ele podia ser, em um contexto que só ele escolheu lutar. E a verdade é que você provavelmente não vai derrotar o gênio no território dele, mas você pode construir um terreno onde o que você tem vale mais do que o que
que você não tem. E se você soubesse disso antes, ainda teria feito as mesmas escolhas?